Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre todos vocês. É o tempo de meditarmos na palavra do Senhor, então, como já foi dito, deixe que nada agora neste instante tire a sua atenção. Neste tempo em que nós entendemos que Deus fala conosco. Peço a gentileza para você zelar para que seu microfone não seja aberto durante a mensagem, para que não gere microfonia e assim possamos prosseguir tranquilamente. O texto que leremos hoje encontra-se no Evangelho do Senhor Jesus, segundo registrou Lucas, capítulo de número 5, do versículo 1 até o versículo de número 11. Lucas, capítulo de número 5, do versículo 1 até o versículo de número 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos. Nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca maravilhosa, da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Oremos novamente. Deus, diante da tua palavra, clamamos que neste instante tu fales conosco, que realmente, ó Deus, estejamos atentos à tua voz, principalmente aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Conhecemos nossas limitações, ó Pai, e sabemos que carecemos do auxílio do teu Santo Espírito. Por isso rogamos tua graça sobre as nossas vidas, neste momento, para que, capacitados por ele, possamos compreender as tuas verdades. Fala conosco, ó Pai. Edifica-nos, transforma-nos, para a honra e glória do teu santo e precioso nome. É o que nós te pedimos, orando agradecidos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para que pudéssemos acompanhar o texto. Eu creio que todos nós já fomos pegos de surpresa ou surpreendidos por alguma coisa. Muitas vezes, surpresas boas e surpresas ruins. Acredito que a última que tivemos foi exatamente o início desta pandemia que estamos vivendo. Pois exatamente num dia nossa vida estava normal. E no outro dia ela dá uma reviravolta e somos praticamente obrigados a ficarmos enclausurados em nossos lares, em nossas casas, neste período de quarentena. Fomos pegos mais uma vez
de surpresa, surpreendidos neste momento por algo que não é muito agradável. E é exatamente sobre isso que o texto nos fala. O momento em que Cristo Jesus surpreende aos sócios de pescaria, Pedro, Tiago e João, por meio de uma pesca maravilhosa. O fato é que nós estamos aqui diante de Jesus no início do seu ministério público, aonde, se você procurar na sua Bíblia, no capítulo 4, verso de número 15, Jesus começa a ensinar nas sinagogas. No capítulo 4, de 38 a 41, Jesus começa a fazer muitos sinais nas ruas, nas casas. E então, por conta dos ensinamentos de Jesus, por conta dos muitos sinais e milagres que ele estava fazendo em todos os lugares, multidões começam a procurar a Jesus. Capítulo 4, verso de número 42. Sendo dia, saiu e foi para o lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e estavam para que não os deixasse. E exatamente no capítulo de número 5, que é o capítulo que nós iniciamos a leitura, nós estamos diante de Jesus com essa multidão. E o texto nos fala que essa multidão começa a apertá-lo, começa a empurrá-lo. E Jesus, então, não tem mais terra para pisar. Mas é exatamente neste momento em que Jesus está sendo ali acuado pela multidão, que Jesus encontra-se com estes três homens, Pedro, Tiago e João. E ao término do ensino que Jesus faz às multidões, Jesus vem a surpreender esses três, por meio de uma pesca maravilhosa, que é relatada exatamente neste texto que nós lemos. Mas o fato é que Jesus não surpreendeu somente aqueles pescadores. Naquele dia, a verdade é que Cristo Jesus não muda. E ele ainda hoje continua a nos surpreender. Ele ainda hoje continua a agir na nossa vida de maneira que sejamos pegos de surpresa, fazendo-nos lembrar que ele, assim como o Pai, é o Deus que nos surpreende quando menos esperamos. Mas, ao olharmos para esse texto que nós lemos, o que nós aprendemos acerca das nossas atitudes diante de Deus, a fim de que Ele constantemente continue a nos surpreender, assim como Jesus surpreendeu aqueles homens naquele dia? Qual o nosso procedimento no dia a dia? Basta olharmos para esse texto, que nós entenderemos que assim como aqueles homens foram surpreendidos, nós também o seremos, se por esse caminho trilharmos. E a primeira atitude que fica destacada aqui na vida desses três pescadores é exatamente a atitude que nós devemos ter, de que nos submetamos ou sejamos submissos à sua palavra. Quando nós lemos o versículo de número 4 e 5, nós entendemos um pouco o que isso significa. O texto nos diz o seguinte: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. É interessante o ocorrido aqui, narrado por Lucas, pois Pedro ainda não havia sido chamado por Jesus. Isso só acontecerá no verso de número 10 do nosso texto.
Porém, a resposta de Pedro diante da ordem de Jesus mostra-nos que, com certeza, Pedro já ouvira falar e via o que Jesus vinha fazendo na região. Por isso que Pedro o chama de mestre, mesmo ainda não sendo um discípulo de Jesus. E diante deste conhecimento, Pedro, apesar de argumentar em seu coração, ele submete-se à palavra de Jesus. E então, ele é surpreendido. Temos que entender que Jesus está na sua região, onde ele cresceu, onde ele se desenvolveu, onde ele auxiliava o seu pai na carpintaria. E com certeza no dia a dia, aqueles homens, aqueles pescadores e principalmente Pedro, viam Jesus passando para lá e para cá. Com certeza aqueles homens conheciam a humildade de Jesus, a sua sabedoria, a sua honestidade. Mas agora, muito mais do que isso, eles podem ouvir acerca dos milagres que Jesus está fazendo nas casas, nas ruas. E Pedro, então, mesmo não ainda sendo um discípulo de Jesus, ele acata essa ordem que é dada por Jesus. Logo após Jesus ensinar aquelas multidões, Jesus incita aqueles homens a lançarem as redes. Mas é interessante que Pedro, ele tem uma resposta pronta para o mestre. Aquele que ele ainda não seguia, mas reconhecia quem ele era. Pedro tenta argumentar com Jesus. Ele diz: Senhor, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. A pesca não foi boa. Faz muitos anos que nós estamos neste ramo de pescaria. Os nossos pais são donos de empresas de pesca, vamos assim pensar. Assim como você é um excelente carpinteiro, nós somos excelentes pescadores, experientes. E além do mais, Jesus, pescaria é boa à noite. Nós já estamos de dia. E se o Senhor ainda não viu, nós já estamos lavando as redes, o barco. Estamos cansados, querendo ir para casa dormir, frustrados. Essa é a argumentação de Pedro, com certeza. Mas Pedro nos surpreende, porque, independente da sua argumentação, ele diz: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Nós temos que entender que é exatamente quando nos colocamos de lado, quando colocamos a nossa experiência de lado, assim como Pedro está colocando a sua experiência de pescador de lado. É quando nós colocamos o nosso cansaço de lado, a nossa indisposição de lado. É quando nós colocamos o nosso conhecimento de lado e nos submetemos à palavra de Deus. É exatamente neste momento que ele nos surpreenderá. É exatamente quando argumentamos para Deus: Deus, mas já tentei de tudo, já fiz de tudo, já procurei várias pessoas, eu tenho experiência nisso, mas, sob a tua palavra, eu vou fazer o que o Senhor está me ordenando a fazer. O fato é que Pedro reconheceu, naquele momento, a autoridade da palavra do Mestre, da palavra do próprio Filho de Deus. E Pedro deixa de lado todas as suas desculpas, toda a sua experiência, toda a sua frustração, todo o seu cansaço. E ao reconhecer que quem falava tinha poder, Pedro e aqueles homens são surpreendidos. Talvez você, assim como Pedro, em alguma área da sua vida você já esteja cansado
Em alguma área da sua vida, talvez você já esteja decepcionado, frustrado, preocupado. Talvez as pessoas já estejam vendo que em alguma área na sua vida você já jogou a toalha. Assim como Pedro e aqueles homens estavam sendo vistos pelos outros pescadores, que eles não pegaram nada à noite. Talvez em alguma área da sua vida as pessoas estejam dizendo: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. Talvez isso esteja acontecendo no casamento, com os filhos, no trabalho, no namoro, no ministério, na saúde, nas finanças, na vida pessoal, na vida com Deus. Porém, o desafio aqui é exatamente, mesmo que você já esteja como Pedro, lavando as redes, com o barco encostado, desistindo de pescar, é exatamente neste momento que nós somos desafiados, exortados, a reconhecermos a autoridade da palavra de Deus sobre as nossas vidas. E não somente reconhecermos, mas vivemos sob essa autoridade. E viver sob essa autoridade implica exatamente em obedecer, em dizer assim como Pedro está dizendo: Deus, eu já tentei de tudo, mas sob a tua palavra eu vou tentar e farei o que o Senhor está me ordenando a fazer. Eu reconheço que o Senhor tem autoridade. Eu reconheço que a tua palavra, ela é útil para todas as coisas. Eu reconheço que tu és o Senhor dos senhores. Eu reconheço que o Senhor é o Senhor do tempo, o Deus que cura, o Deus do impossível, o Deus eterno, o Deus do infinito, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus soberano, o Deus da providência, o Deus justo, o Deus fiel. Eu reconheço, Deus, que tu és todas essas coisas. E, portanto, sob a tua palavra, eu vou seguir pelo caminho que o Senhor está me ordenando que eu siga, nesta área da minha vida que eu já estou lavando as redes. É quando nós nos submetemos à palavra de Deus que nós realmente somos surpreendidos por Deus, assim como esses homens o serão. O apóstolo Paulo, ao escrever sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 9, ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Nós estivemos estudando exatamente este versículo na sexta-feira. E este versículo está enquadrado exatamente nesse contexto. Os crentes da igreja de Filipos, eles tinham um conhecimento muito grande da palavra de Deus. Eles conheciam, estava na mente deles, mas tinha um problema, não estava no coração. Eles não haviam acolhido a palavra de Deus como sendo verdade, logo, eles não viviam, eles não se submetiam a essa palavra. E por isso eles estavam ansiosos por muitas coisas. Mas Paulo está dizendo aqui, quando vocês pegarem aquilo que vocês já aprenderam da palavra e receberem isso no coração de vocês, guardando no coração de vocês, como diz o salmista, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti, vocês se surpreenderão com Deus. Sabem por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo nos diz no final do versículo: se vocês praticarem o conhecimento que vocês receberem no coração, o Deus da paz será com vocês. O que Pedro está nos ensinando aqui é justamente isso. Nós só podemos falar para as pessoas se cebola é bom ou ruim, se nós já tivermos comido cebola. O que eu quero dizer com isso?
Há muitas pessoas que sabem de cor e salteado que orar é bom para os outros, porque para ela não é, porque ainda ela não acolheu essa verdade no coração. Há muitas pessoas que sabem muitos textos que nos falam que ler a Bíblia é bom, mas para os outros, porque para ela ainda não é, porque ela ainda não acolheu essa verdade no coração, ela ainda não se submeteu a essa verdade. E assim, dificilmente na vida, no dia a dia, ela será surpreendida por Deus com essas atitudes aonde ela não se submete à palavra do Senhor. Ela não acolhe, ela não recebe em seu coração. Nós temos que aprender que quando nós chegarmos diante de Deus como Pedro e argumentarmos com Ele e dissermos, já tentei de tudo e não deu certo, mas desta vez eu vou me submeter à Tua palavra e farei o que o Senhor está me ordenando. É exatamente neste momento que nós seremos surpreendidos e ficaremos surpreendidos com o que Deus é capaz de fazer na nossa vida por meio da submissão à sua palavra. Mas sob a tua palavra lançarei a rede. Mais uma segunda atitude que nós temos aqui da parte de Pedro e que o faz ser surpreendido por Jesus é que, assim como Pedro, nós devemos entender que os resultados, quando Jesus está conosco, são resultados diferentes. Versos 6 e 7 do nosso texto diz o seguinte: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Nós temos que notar nesse texto lido que o verso 6, mais exatamente a expressão isto fazendo, ela é o divisor entre fazer algo que Jesus manda fazer e fazer algo sem Jesus. Essa expressão, isto fazendo, antes dela nós temos homens frustrados. Antes desta expressão, nós temos homens que pescaram a noite toda e não pegaram nada, decepcionados. Antes dessa expressão, nós temos homens que já estão lavando as redes, prontos para irem embora. Antes dessa expressão, isto fazendo, nós temos homens cansados. Antes dessa expressão, isto fazendo, nós temos homens que estão sendo vistos pelos outros como aqueles que naquela noite não pescaram nada. Antes dessa expressão, isto fazendo, nós temos homens que estavam preocupados, porque não pegando peixe, eles não teriam o que vender. Mas depois dessa expressão, isto fazendo, nós temos homens que foram surpreendidos por Jesus com uma pesca fantástica, maravilhosa, uma grande quantidade de peixes, a ponto de romper as redes, uma grande quantidade de peixes, a ponto de quase fazer com que o barco fosse a pique, uma grande quantidade de peixes, a ponto dos pescadores ali, Pedro, Tiago e João, terem que chamar os companheiros de outro barco, verso de número 7, para ajudá-los a carregarem tantos peixes que pegaram. E é exatamente aqui que fica claro que quando Jesus está conosco, o resultado é diferente. Depois de isso fazendo, nós temos homens que nos comprovam essa realidade. O fato é que somos desafiados a vivermos os planos de Deus para as nossas vidas. E sabemos que
quando nós vivemos os planos de Deus para nós, Ele fará o mais difícil que precisa ser feito. É Lucas mesmo, no capítulo de número 9, verso de número 12, que nos relata exatamente sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos que estavam com Jesus ali, diante daquelas multidões, ficaram preocupados porque não tinham dinheiro para comprar alimento e muito menos havia alimento disponível para uma grande multidão em qualquer lugar. Mas Jesus estava com eles. E o fato de Jesus estar com eles nesta situação fez com que não somente eles, mas todas aquelas multidões fossem surpreendidas pela multiplicação de pães e peixes, que além de dar para milhares e milhares de pessoas comerem, ainda sobram 12 cestos de alimento, mostrando-nos exatamente que quando se vive no centro da vontade de Deus, assim como na pesca que nós estamos vendo Pedro, Tiago e João, assim como na multiplicação dos pães e dos peixes, quando se vive no centro da vontade de Deus, e Deus está conosco, os resultados serão diferentes. Mas talvez você esteja se perguntando, mas como que eu fico sabendo, conhecendo a vontade de Deus para a minha vida? Eu estou passando por lutas, por dificuldades. Aquele dia Jesus falou para Pedro lançar as redes e Pedro lançou. Como eu ouço Deus falar comigo no que eu devo fazer na minha vida profissional, na minha vida pessoal, no meu casamento, no relacionamento com os filhos, na minha vida financeira, como que eu ouço Deus falar comigo para que eu possa viver os planos de Deus na minha vida? Comece a orar. Comece a perguntar a Deus. Busque a Deus em oração. Mas agora algo muito importante. Às vezes ficamos procurando a vontade de Deus em muitos lugares e nos esquecemos que a sua vontade para as nossas vidas já foi revelada na sua palavra. A Bíblia, ela tem resposta para todas as coisas, todas as áreas na nossa vida. Você quer saber como viver bem no seu relacionamento conjugal? Leia a Bíblia. Quer saber como lidar com as suas finanças? Leia a Bíblia. Quer saber como lidar com os seus funcionários? Leia a Bíblia. Quer saber como lidar com o seu patrão? Leia a Bíblia. Quer saber como lidar com as pessoas que te ofendem e te machucam? Leia a Bíblia. Quer saber como lidar diante de momentos difíceis, de dor, de perda? Leia a Bíblia. Nela você encontrará a resposta para todas as dúvidas que nós vivemos no dia a dia. Porque ela é a vontade de Deus. Foi Deus quem nos criou. Ele nos conhece. E quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a compreender os planos de Deus para a nossa vida, em qualquer área. E quando nós oramos pedindo para que Deus nos oriente, Ele, por meio do seu Santo Espírito, nos orientará. E nós começaremos a compreender que, assim como Pedro, quando nós vivemos os nossos problemas na presença de Jesus, os resultados serão diferentes. Quer ser surpreendido por Deus cada vez mais? Busque conhecer a Deus. Busque conhecer a sua Bíblia cada vez mais. Deus está nos dando um tempo fantástico nessa época para realmente passarmos a conhecê-lo a fundo, de forma íntima, por meio da leitura das Escrituras. Ele está nos convidando a encontrarmos respostas por meio da leitura das Sagradas Escrituras que talvez por muito tempo estejamos buscando.
para problemas que talvez estejamos batendo cabeça há tanto tempo. Neste tempo de pandemia, Deus está nos dando a oportunidade, o tempo suficiente, para, por meio da Bíblia, encontrarmos orientação para a nossa vida. E então entendemos que quando nos submetemos a essas orientações, os resultados serão diferentes. E Deus nos surpreenderá, assim como surpreendeu aqueles homens naquele dia. Deus já revelou a sua vontade por meio da Bíblia, para a minha vida, para a sua vida. Deus, Ele nos ama. Só que nós precisamos buscar saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e colocá-la em prática na nossa vida. Infelizmente, nós vivemos em uma época em que primeiro as pessoas não gostam mais de ler. E infelizmente, numa época onde até os crentes não leem as suas Bíblias, não conhecem a vontade de Deus. Porém, quando nós nos deparamos com um texto desse e entendemos que passar por um problema sem Jesus tem um resultado e com ele tem outro, isso deveria ser para nós um grande incentivo de começarmos a ler mais, a descobrirmos mais da vontade de Deus para as nossas vidas. O fato é que é muito bom você tomar decisões pautado, alicerçado na palavra de Deus. É muito bom você fazer negócios, projetos, alicerçado na palavra de Deus. Deus vai nos surpreendendo a cada passo, a cada momento. Deus vai abrindo portas que nós nem imaginávamos que se abririam diante de nós. Isso porque, quando nós fazemos as coisas orientados pela palavra de Deus, nós veremos e desfrutaremos que os resultados serão diferentes. Essa é a segunda questão que nós aprendemos aqui nesse texto. Entendemos que os resultados são diferentes quando o Senhor Jesus está conosco, quando vivemos a palavra do Senhor em nossas vidas e buscamos conhecer a sua vontade, os seus planos para nós. E por fim, nós vemos aqui diante desse texto, dessa pesca maravilhosa, aonde aqueles 3 homens saem de um momento de frustração, de cansaço, de preocupação, e vão para o outro extremo. Mas quando nós entendemos essas coisas, o que Deus é capaz de estar fazendo na nossa vida, nós vemos por meio da vida de Pedro que há uma última atitude a ser tomada, que é exatamente que nos rendamos ao senhorio de Cristo Jesus. Acompanhe o texto a partir do verso de número 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqueles homens não somente foram surpreendidos com uma pesca maravilhosa, que rompeu a rede que eles tinham, que quase fez o barco vir a pique, mas aqueles homens foram também surpreendidos com a transformação das suas vidas, com um novo rumo, com novos propósitos, com nova consciência. Pedro reconhece até que é pecador,
Nós temos que entender o que esses homens estão fazendo, e principalmente Pedro. O fato é que Pedro, diante do resultado, ele não teve outra saída a não ser lançar-se aos pés de Jesus, reconhecendo a sua condição de pecador. É como se nós estivéssemos vendo Isaías, o profeta Isaías, quando ele tem a visão do trono da glória de Deus. Ele se lança de joelhos e começa a clamar por misericórdia, dizendo: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo iníquo, um povo impuro. Estou diante do Deus Santo, Santo, Santo. Pedro aqui está repetindo a atitude do profeta Isaías, justamente porque diante de quem é Jesus, ele se rende aos pés de Jesus, reconhecendo quem ele é, reconhecendo a sua condição de pecador e reconhecendo que o Senhor Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Diante da grandeza e da santidade de Jesus, Pedro não tem outra saída a não ser reconhecer esse senhorio. Pedro, naquele momento, ele teve que se esvaziar de si, percebendo que foi muito para ele estar ali e ter presenciado aquele milagre. Porém, é na sequência do texto que nós lemos que Jesus ensina aqui não somente a Pedro, Tiago e João, mas ensina a cada um de nós também que não basta somente reconhecer que Ele é o Senhor Jesus. Não basta somente reconhecer que nós somos pecadores. É necessário, além de reconhecermos, que nos rendamos aos pés do Mestre e que o sigamos como seus discípulos. Essa é a resposta de Jesus diante do reconhecimento de Pedro. Jesus simplesmente diz para eles: vocês reconheceram quem vocês são? Vocês reconheceram quem eu sou? Então, a partir de agora, é necessário que vocês tomem uma decisão mais séria na vida de vocês. Não somente de reconhecer, mas agora de me seguir, de aprender de mim, de pisar nas minhas pegadas, de fazer aquilo que eu mando, de viver como eu vivo, de pescar homens como eu pesco. Porque a partir de agora vocês não serão mais pescadores de homens, de peixes, perdão, mas serão pescadores de homens. E o texto nos fala que a partir daquele momento, no verso de número 11, aqueles 3 homens pegam os objetos de trabalho deles, os barcos, as redes, os remos, e deixam tudo para seguir a Jesus. Jesus passou a ser mais importante para aqueles homens do que a pesca. Não é necessário muita coisa, mas o fato é que nós estamos sendo ensinados aqui que não basta somente dizer: tu és o Deus, tu és o Senhor. Não basta somente isso. É necessário se lançar, humilhar-se na presença dele. É necessário realmente render-se e dizer: a partir de agora, eu vou segui-lo. Eu quero ser um discípulo, um aprendiz do Senhor Jesus. O fato é que muitas vezes deixamos de experimentar isso. Essa transformação na nossa vida. Deixamos de experimentar e de viver Deus nos surpreendendo, porque algo nos falta. Às vezes até um dia reconhecemos. Fomos na frente, na igreja, fizemos uma profissão de fé, respondemos as perguntas que nos foram feitas lá, falamos sim para tudo, prometemos um monte de coisa.
Foi o que Pedro estava fazendo aqui. Mas Jesus nos mostra que há uma segunda fase, que é a fase de quando saímos dali. Jesus está nos dizendo, não basta fazer a profissão de fé. Você tem que se render diante de mim e você tem que me seguir no dia a dia, na prática, na sua vida, ser um aprendiz, viver para mim, desapegar-se das coisas do mundo e apegar-se nas coisas de Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar e buscar as demais coisas depois. Muitas vezes deixamos de desfrutar daquilo que o Senhor Jesus quer fazer em nossas vidas, justamente porque não nos rendemos ao seu senhorio. Não basta dizer Senhor, Senhor. É necessário viver, seguir, obedecer, amar, ter um compromisso de vida, deixar-se trabalhar, desapegar-se daquilo que nos leva para longe dele. Nós não estamos falando aqui que você deve pegar tudo o que tem e largar, não é isso. É você aonde Deus te colocou, no teu trabalho, na profissão que você tem. Aonde Deus te colocou, ali, você ser um discípulo. Não basta somente ter o rótulo de cristão. Não basta somente ter o rótulo de crente. Nós estamos vendo que Jesus diz aqui que vai muito mais além do que isso. É necessário deixar, é necessário se humilhar, é necessário seguir, é necessário se submeter, se render ao senhorio de Cristo. E render-se ao senhorio de Cristo é simplesmente dizer: Tu és o Senhor, eu sou o teu servo. Eu estou aqui para te servir. A minha vida é tua, a minha vontade é tua, a minha alegria é tua, porque o servo, ele vive para o seu Senhor. Por mais altos e baixos que tenhamos na nossa vida, nós temos que entender que somos desafiados, hoje mais do que nunca. Se você ainda não segue, começar a seguir. Porque esse é o convite que Jesus faz para você hoje. Talvez você seja até um simpatizante de Jesus, mas ele não quer simpatizantes. Ele quer discípulos. Ele quer testemunhas. E testemunhas em Atos, o termo é mártir. Mártir é aquele que está disposto a sofrer, a morrer por algo. Jesus não quer simpatizantes, ele quer seguidores. Se você não for um seguidor, hoje ele está te chamando para você. Agora, se você já for um seguidor, e você, assim como Pedro, chama Jesus de mestre, e você, assim como Pedro, fala: nossa, isso é demais para mim. Jesus está olhando para você hoje e dizendo, assim como olha para Pedro e disse: precisa um pouco mais. Precisa de rendição. Precisa de seguir os meus passos. Precisa de compromisso. Eu quero ser o seu Senhor e você será o meu servo. E assim, por mais uma vez, aqueles homens foram surpreendidos por Jesus. Porque de pescadores de peixes, tornaram-se pescadores de homens. E quando lemos o livro de Atos, nós vemos quanto Deus usou a vida desses homens para a expansão do reino, para a expansão da igreja. Haverão quedas no meio do caminho, sim. Aconteceu com Pedro, mas a graça de Deus, a graça de Jesus o alcançou. Ele foi restaurado. Assim como nós, a graça está disponível para mim e para você.
Basta haver humilhação, reconhecimento, submissão e, principalmente, o desejo de seguir a Jesus. E então nós podemos concluir. Deus não mudou. Ele continua a nos surpreender. E assim como nós muitas vezes somos pegos de surpresa na nossa vida, se passarmos a viver como esses homens viveram, Pedro, Tiago e João, nós seremos cada vez mais surpreendidos por Deus. Mas para que isso seja possível, é necessário primeiramente que nos submetamos à sua palavra, à autoridade da palavra de Deus, que deixemos o nosso eu de lado, o nosso ego de lado, o nosso orgulho de lado, o nosso conhecimento de lado, a nossa força de lado, a nossa prepotência de lado, a nossa dureza de coração de lado, e digamos, mas sob a tua palavra, debaixo da tua ordem, eu farei diferente. Vimos também que para sermos surpreendidos por Jesus, é necessário que entendamos que com ele os resultados são diferentes. Talvez você já venha tentado alguma coisa por muito tempo do seu jeito, da sua maneira. Tente fazer do jeito que Deus te ordena fazer por meio da palavra dele. E você verá que isto fazendo, como diz no texto, você será surpreendido com o resultado, que você ficará admirado, assim como aqueles homens o ficaram naquele dia. Mas por fim vemos que aqueles homens foram surpreendidos por Deus, justamente porque eles se renderam ao senhorio do Senhor Jesus. Eles não somente reconheceram que ele era o mestre, mas Jesus disse para eles: tem mais, precisa de mais. Não é só o rótulo, é a vida. É vida de intimidade, é vida de fidelidade, é vida de compromisso, é vida de pisar nas pegadas que Jesus deixa, é vida de sentir alegria em ser um discípulo do Mestre. Porque ele não somente transformará a nossa vida, mas ele nos usará como instrumentos em suas mãos, assim como usou aqueles 3 homens. Que Deus nos ajude a entendermos que nós servimos a um Deus que nos surpreende e que ele nos chama a termos uma vida como vemos a vida desses 3 homens. Sozinho não conseguimos, mas quando clamamos pela sua graça, pela sua misericórdia, ele nos auxilia. Mas para isso é necessário que nós caminhemos até os pés da cruz dele e lá nós nos lancemos. E lá nós nos humilhemos. E lá nós nos rendamos ao seu amor, ao seu cuidado, à sua autoridade. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, nós vamos passar agora por um momento de intercessão, como é costumeiro aqui do nosso tempo de culto.